Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao canal. Eu sou Olinda do Ateliê Olinda Rodrigues e trouxe para vocês hoje este lindo gorro super fácil de fazer com um ponto meia alongado, tá? Com um ponto meia alongado. Diminuições, nós não teremos pompom, então a gente tem que diminuir. Será feito numa agulha reta, então nós teremos a parte de costura também desse gorro. E o melhor de tudo, com apenas um novelo de 100 gramas, você faz um gorro desse. Então, com um novelo desse aqui, eu fiz um gorro desse aqui, ainda sobrou um pouquinho, tá? Então vai ser muito bom pra gente fazer, bastante econômico, e eu acho que isso é uma parte extremamente importante no nosso negócio aqui, né? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Eu conto com o seu like para poder assim ser mais distribuído, esse vídeo ser mais distribuído, tá bom? Muito obrigada por estar aqui comigo. Vamos então à nossa videoaula. Para esse gorro, nós vamos utilizar apenas um novelo do fio urbano da Círculo. Ele é um fio de 100 gramas, tá? É 80% acrílico e 20% poliamida. E ele tem uma Tex 909. A agulha que eu vou utilizar é uma agulha de número 7. Tá? Eu vou usar uma agulha de número 7. Aqui nas especificações do produto, a indicação é uma agulha de 8 a 12, porém, eu achei essa numeração uma agulha muito grossa. Talvez, como o meu ponto é solto, ele não fique bom, mas se você tiver um ponto muito apertado, pode ser que você precise realmente de uma agulha um pouco mais grossa, que não é o meu caso, tá? Ele é um fio bastante grosso, mas ele tem uma torçãozinhas dele, ó, ele é bem soltinho. E por conta disso, ele fica assim, um gorro bem macio e muito gostoso. Essa cor, no vídeo ela fica um pouquinho mais escura, mas ele tem assim, eu diria, um tom abaixo do que a gente consegue mostrar aqui no vídeo. Essa é a cor boca, a cor 3290 desse fio, tá? Se você for trabalhar com outro fio, o que é importante saber? Se você está trabalhando com um fio que dê mais ou menos essa textura, para que você consiga seguir a indicação da quantidade de pontos. Se você estiver trabalhando com um fio mais fino, o que você faz? Você apenas aumenta a quantidade de pontos que eu vou indicar para a gente fazer esse gorro. Esse gorro a gente vai estar fazendo com 60 pontos e eles são múltiplos de 6, tá? Então, assim, se você estiver trabalhando com um fio mais fino, aumenta quantos 6 forem necessário. Então, de repente, em vez de 60, você faz 66 ou 72 pontos, né? Dependendo da grossura do fio. Olha aqui, bem na minha mão, para você ter uma noção de como esse fio é grossinho, tá? Ele é grossinho, mas ele é bastante macio e é muito gostoso de trabalhar com esse fio. Vamos, então, iniciar o nosso gorro. Você coloca os 60 pontos na agulha da maneira que você achar melhor. Eu prefiro colocar dessa maneira. Eu tiro um pouco de fio assim, tá? Tiro um pouco de fio, que eu acho que vai dar para os 60 pontos. Se não der, eu desmancho, coloco de novo e ponho dessa seguinte maneira o fio na agulha. Ó, coloco aqui, dou uma voltinha aqui, dou uma voltinha no dedo de lá e agora eu vou colocar a agulha assim, ó, aqui e puxo de lá. Essa maneira de colocar o ponto na agulha, se você não sabe, eu tenho no vídeo para tricô para iniciantes, eu tenho como fazer dessa maneira, tá? Então, ó, a partir do primeiro ponto já fica mais fácil, porque eu venho com ele aqui, ó, coloquei nas duas aqui, venho com ele aqui, coloco aqui por dentro e tiro lá, ó, assim, tá? Então, se você não sabe colocar e quer colocar dessa maneira, dá uma olhadinha melhor no vídeo, onde eu tenho para iniciantes, você vai ter essa explicação bem direitinho, tá? Agora, vamos colocar, então, os 60 pontos na agulha.
Mudei aqui para uma agulha circular, mas não é que eu vá fazer o trabalho circular, tá? Não, como esse gorro, ele diminui em cima, então fica ruim pra gente trabalhar com agulha circular. Apenas mudei para circular para eu poder fazer melhor o vídeo. Senão, com a agulha reta, ó o que acontece, ó. Ele bate aqui conforme eu estiver fazendo, tá? E eu não quero atrapalhar essa nossa videoaula, tá certo? Então, aqui eu pus 60 pontos e agora a gente vai trabalhar em barrinha 1 por 1. Você coloca o seu fio da maneira que você gosta de trabalhar. Eu trabalho com ele no pescoço, sou das antigas, tá? Então eu trabalho com ele no pescoço. E vamos fazer barra 1 por 1. Barra 1 por 1 é o quê? É um tricô e um meia. Um tricô e um meia. Então o tricô é esse e o meia é esse, certo? Tricô e meia. Vamos assim até o final. Um tricô e um meia. Cheguei aqui ao final, terminei com um meia. Agora viro o meu trabalho e vamos fazer o outro lado. Agora vamos obedecer o que temos aqui, tá? Então o que a gente vê é o que a gente vai fazer. Então aqui, ó. Você olha, tem o quê? Um tricô. Então, onde é tricô, você faz tricô. Onde é meia, você faz meia. Então, aqui é tricô, faço um tricô. Aqui é meia, faço um meia. Então, é um tricô e um meia. Olha aqui. Tricô e um meia. Obedecendo, então, o ponto que está na carreira anterior, tá? E aí, então, a gente vai ficar com essa barrinha 1 por 1. Vamos fazer assim por um total de 10 carreiras. 10 carreiras, tá bem? Fiz, então, aqui as 10 carreiras, tá? Se você quiser mais grossa, essa aqui dá até para virar um pouco, tá? Se você quiser mais grossa, para fazer uma vira melhor aqui, da dobra do gorro, você pode até aumentar um pouco mais. Se você quiser sem vira, ó, então, você pode até fazer um pouquinho menos, ó. Com 6 carreiras é o suficiente para o arremate. Aqui, eu fiz as 10 e ficamos com 6 centímetros. E agora, então, a gente vai iniciar o nosso ponto, tá? Vamos lá, então. Esse ponto, nós vamos fazer múltiplos de 6. Tá? Então, serão 5 tricôs e um meia trabalhado. Porém, aqui, como é o início e vai ter a parte da costura, e eu não posso terminar aqui com um ponto meia. Então, o que a gente vai fazer? Vai iniciar com 3 pontos tricôs, só no início, tá? Então, 1, 2, 3 pontos tricôs. Agora, nós vamos fazer um ponto meia, porém, nós vamos pegar esse ponto meia, ao invés de pegarmos aqui, a gente vai tecer na carreira de baixo, ó. Vai pegar, colocar a agulha aqui dentro, na carreira de baixo, e vai tirar o ponto e derrubar assim na agulha, ó, tá? Então, a gente teceu na carreira de baixo. Agora, a gente faz 5 pontos tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. Chegamos novamente no meia e vamos fazer a mesma coisa. Não vamos tecer o ponto aqui, vamos tecer colocando aqui, ó, no ponto, na carreira de baixo, tecemos embaixo e deixamos esse ponto caído na agulha assim, duplo, tá certo? Fazemos novamente 5 pontos tricôs. 1, 2, 3, 4 e 5. E dessa maneira, nós vamos continuar até o final. Pegamos o próximo, que é o ponto meia, lá embaixo, ó, da mesma maneira. Fazendo. Então, serão 5 tricôs e um meia, tecendo na carreira de baixo, até o final, onde nós iremos terminar com 2 tricôs. Aqui, conforme eu disse, então, a gente termina com 2 tricôs. E vamos trabalhar, então, essa é a carreira do direito. Agora, vamos para a carreira do avesso. Vamos trabalhar
conforme a gente vê. Então, aqui, ó, aqui a gente vê o quê? 2 meias. Então, vamos fazer 2 meias. Aqui é um tricô. Então, agora vai ser o inverso. Serão 5 meias. 1, 2, 3, 4, 5 meias e um tricô. Exatamente o que a gente vê, ó. O que a gente vê são 5 meias, ó. 1, 2, 3, 4, 5 meias. Porque a gente está vendo o inverso do de lá. E um tricô. E vamos assim até o final. Serão 5 meias e um tricô. Repetindo, na verdade, o ponto que está na carreira de baixo. Vamos assim até o final. E aqui cheguei ao final com 3 pontos meia. Repetindo exatamente o que fizemos. E agora vamos para o direito do nosso trabalho. Deixa eu puxar mais fio aqui. Para o direito do nosso trabalho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer aqui os 3 pontos tricôs. 2, 3 tricôs. E vamos olhar aqui o nosso ponto meia. E ao invés de tecermos aqui em cima, a gente vai tecer na carreira de baixo. Aí o que acontece? Quando a gente faz isso, esse ponto ele cai aqui na agulha e alonga aqui, tá? E ele faz com que o ponto fique mais alongado. E então ele vai ficar mais saliente do que se fizéssemos somente dessa maneira, tá? Então, ó, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tricôs, certo? E novamente o ponto meia, que nós vamos tecer aqui embaixo. Então, são somente essas 2 carreiras que nós vamos trabalhar. Na parte da frente, 5 tricôs e um meia executado na carreira anterior. E na carreira do avesso, a gente faz o inverso do desenho que está aqui. Porém, onde está o ponto meia, que quando a gente trabalha aqui, a gente trabalha a carreira de tricô normal. E isso é o ponto que a gente tem que fazer, tá? Vamos assim até o final. Vou voltar mais uma carreira para você ver. E vou deixar o trabalho um pouquinho maior depois. E você assim saber que exatamente o que você está fazendo está certinho. Vamos assim até o final, então. Aqui, então, finalizamos com os 2 tricôs e viramos para o avesso do nosso trabalho. Que vamos fazer exatamente do jeito que a gente fez a carreira anterior, né? A carreira anterior do avesso, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vai obedecer os pontos. Onde é meia, fazemos meia. Onde é tricô, a gente faz tricô, tá? Então, aqui, ó, são 2 meias. Então, fazemos 2 meias aqui. Aqui é um tricô, faço um tricô, normal, tá? Agora, são 5 meias. Fazemos os 5 meias, que é o inverso da carreira do direito, né? Onde a meia tá tricô e onde a tricô tá meia. Aqui, um tricô. E vamos fazer assim, obedecendo a carreira que está aparecendo pra gente, certo? Então, aqui, onde é direito são 5 tricôs e um meia pegando na carreira de baixo, e onde é avesso a gente faz obedecendo o ponto que está aparecendo pra gente. E nós vamos fazer o trabalho inteiro dessa maneira. Agora eu vou fazer um pouco mais para você ver um pouco mais acima, para a gente ver quanto que a gente precisa fazer, porque depois nós vamos fazer diminuições, tá? Então vamos continuar fazer um pouco mais alto para a gente ver esse trabalho como vai ficando. Agora nosso vídeo está mais claro, porque eu estou à luz do dia. Olha só, que beleza. Então eu cheguei aqui, ó, a 21 centímetros e agora a gente vai começar as diminuições, tá? Então assim, se você quiser, você pode seguir reto, não fazer diminuições, tá? E terminar
né, com em torno de 27 centímetros, mais ou menos. Você vai ter uma virazinha aqui e colocar pompom. Quando você coloca pompom, eu acho que tudo bem você terminar assim, sem fazer a diminuição. Neste caso, este gorro eu não vou colocar pompom. Então, para ficar melhor acabado, eu vou fazer com as diminuições aqui no meio do ponto, tá? Então, nota aqui, olha, a diferença que é eu fazer o meia, pegando na carreira de baixo, quanto o meia normal, olha, ele fica um meia mais saliente, tá? E ele tem que chegar na mesma continuação do meia da carreira da barrinha 1 por 1, tá? Então, ele vai ficar, ó, com essa saliência, vai ficar um trabalho bastante bonito e bastante fácil de fazer. Então, aqui, só revisando, eu fiz com 5 tricôs e o meia trabalhado na carreira de baixo. Você pode, se você quiser, reduzir a quantidade de pontos entre eles, tá? Para fazer mais carreira desse ou aumentar, de acordo com o que você quiser. As diminuições nós iremos fazer na carreira do avesso. Então, eu cheguei aqui a 21 centímetros e nós vamos fazer a diminuição na carreira do avesso, tá? Então, esta carreira aqui, o que eu fiz foi a direita e agora a gente vai para a carreira do avesso. Cheguei aqui, então, na carreira do avesso, tá? Começo aqui com meus 2 tricôs aqui, tá? E 2 meia aqui, o tricô e os 5 meia. Então, eu vou começar já fazendo diminuição nesse aqui, porque eu vou fazer as diminuições aqui próximo do ponto. Então, ó, vou começar nesses 2 meias e vamos fazer 2 meias juntos, assim, ó. Para quem não sabe fazer a diminuição, deixa eu fazer devagarzinho aqui, ó. Venho aqui no segundo ponto e pego os 2 pontos juntos e tiro os 2 pontos juntos dessa maneira, ó, assim. Aí eu diminuí um ponto, eu fiz os 2 meias juntos. Faço o tricô aqui normal, tá? Venho aqui nesses 2 meias, vamos fazer junto de novo, ó. Coloco o fio para trás, venho aqui no segundo, pego os 2 juntos e tiro, assim, tá? Vou fazer um meia sozinho e novamente meia junto, ó. Então, vou fazer os 2 pontos, ó. E a gente nós reduzimos, na verdade, entre os desenhos, reduzimos 2 pontos, tá? Próximo, um tricô. 2 meias juntos. Um meia sozinho e 2 meia junto. Dessa maneira. E um tricô. Então, esse vai ser o desenho até o final, ó. 2 meia junto. Um meia sozinho. E 2 meias juntos. Um tricô. Tá? Então, ó. Onde é tricô, vai ser tricô. Onde é o meia? É 2 meias juntos, um meia sozinho e 2 meias juntos, para que a gente reduza, então, 2 pontos. Vamos assim até o final dessa carreira. E aqui, ao final da carreira, nós temos 3 meias, né? Então, vamos fazer a mesma coisa. 2 meias junto e um meia sozinho, tá? Então, termina assim, dessa maneira. Agora, ó. Ficamos com ele assim, tá? Aqui ele pulou um ponto, eu vou ter que acertar esse ponto aqui, tá? Só um momentinho que eu vou acertar. Aí você me pergunta, como é que você acerta? Eu vou mostrar pra você como é que eu acerto, ó. Vou desmanchar essa carreira aqui, ó, e vou puxar ele lá de novo, tá bom? Então, só um pouquinho, aqui, ó. Vou desmanchar essa carreira só pra não ficar com esse ponto dessa maneira, que não pode, né? Ó. Então, aqui, ó, ele tem que estar lá em cima, ó. Então, deixa eu acertar ele aqui, ó. Olha, viu? Já peguei ele de volta. Então, vou fazer novamente aqui essa carreira aqui. Porque esse fio, como ele é muito fofinho, então, aqui, ó, 2 meias junto e um meia sozinho, né?
Como ele é muito fofinho, o fio ele é mais solto, né? Então, acaba acontecendo isso dessa maneira. Agora, então, a carreira do direito. Nós não faremos diminuições na carreira do direito. Vamos obedecer. Então, 2 tricôs aqui, ó. Onde tem o tricô, a gente obedece em tricô. E onde tem o meia, a gente faz o trabalho no meia lá embaixo, tá? Ó. Então, não vamos fazer o meia aqui não, tá? Vamos fazer a mesma coisa que a gente já estava fazendo. Faz o meia no ponto da carreira anterior. E 3 tricôs agora, né? Então, agora a gente não tá mais com 5 tricôs, porque fizemos diminuições aqui, certo? Então, agora ao invés de termos 5 pontos entre cada meia, a gente tem 3 pontos tricôs, ó. E dessa maneira, essas diminuições, elas não vão ficando perceptíveis, tá? Ó, 3 tricôs e o meia tecido lá embaixo. 3 tricôs e o meia tecido lá embaixo, até o final. E aqui no final, como nós fizemos a diminuição, eu terminei com apenas um tricô. Então, agora, esse primeiro ponto agora, nós não vamos diminuir, tá? Nós vamos fazer uma diminuição no meio aqui de cada um. Então, eu vou fazer um meia aqui, um tricô, e agora eu vou diminuir aqui, ó. Vou fazer 2 meias. Opa, só um pouquinho só que soltou meu ponto aqui. Um pouquinho. Peraí, então. Vou fazer, então, 2 meias junto, ó. Então, pego eles 2 juntos e um meia sozinho, um tricô. 2 meias junto e um sozinho e um tricô. 2 meias junto, um meia sozinho e um tricô. 2 meia junto, um meia sozinho e um tricô. 2 meia junto. Vamos fazer assim, então, até o final da carreira. E aqui, ao final, nós teremos 2 meia juntos, tá? Viramos nosso trabalho novamente, vamos vir aqui pro direito e vamos repetir o que a gente tiver embaixo, tá? Então, ó, vamos repetir o desenho. Então, aqui onde é tricô, eu faço tricô. Onde é o meia, eu vou fazer o meia pegando na parte de baixo. Lembre que aqui é nossa frente, tá? 2 tricôs, ó, que é o que eu vejo. E o meia pegando embaixo. 2 tricôs. Um meia pegando embaixo. Assim até o final, tá? Finalizei agora aqui com um tricô e vou trabalhar então pela carreira do avesso. Vou manter esse ponto tricô, porque ele vai ser mais fácil da gente costurar depois, tá? Só por conta disso. Então, vou manter ele aqui. E vou obedecer aqui, ó, meu ponto tricô, tá? Agora eu tenho 2 meia. Vou fazer esses 2 pontos junto em meia, ó. Um tricô, 2 juntos em meia, tá? Aqui. Um tricô, 2 juntos em meia, um tricô, 2 juntos em meia, um tricô, até o final, 2 juntos em meia. Tá acabando, mas vamos lá, até o final. E o final aqui, vamos terminar com um ponto meia, tá? Que aqui é o nosso último ponto. Agora, a gente vira assim e temos aqui, então, o nosso direito.
Agora, essa quantidade de pontos já pode ser suficiente para a gente fechar, ó, porque quando a gente aperta assim, ele já não vai ficar um buraco feio, tá? Então, aqui a gente pode finalizar. Então, vamos lá? Vamos ver com quantos centímetros ficamos aqui, ó. Ficamos aqui com um total de 24 centímetros, tá? Se porventura você quiser fazer com vira, você pode fazer um pouco maior, tá? Eu chego a fazer com 27 a 29, dependendo, principalmente para homem, é melhor você fazer um pouquinho mais comprido. Então, aqui, ó, deu 24 e eu fiz aqui, ó, com 21 carreiras a hora que eu comecei a fazer a diminuição. Então, se você quiser um pouco mais comprido, tá? Você pega e fala assim, eu acho que 25, sei lá, você pega na sua fita métrica e pode achar que 25 tá pouco porque você quer fazer uma virada aqui nessa parte aqui, ó. Então, se você achar que ficou pouco e você quer fazer a vira, aumenta um pouquinho mais, tá? Você pode tanto aumentar aqui, quanto você pode aumentar na quantidade de carreiras que você fez aqui antes de começar a diminuição, tá? Então, esse nosso trabalho, ele vai ficar com 24, ó. Eu não vou fazer vira aqui nele, em que pese, tá? A largura dele aqui, tá? Então, eu vou ficar aqui com 24 centímetros. Então, não é um gorro com pompom. Então, a diminuição aqui dele é suficiente. Outra dica, se você estiver trabalhando com um fio mais fino, tá? Então, se você estiver trabalhando com um fio mais fino, você vai precisar de colocar mais pontos aqui embaixo, tá? Então, essa quantidade de pontos eu fiz para essa grossura, né? Essa textura de fio, tá bom? Para essa textura de fio, para você ter uma noção de como ele é. Então, se ele for um pouco mais fino, o que você faz? Aumenta a quantidade de carreiras de tal maneira que ele seja múltiplo de 6. Agora nós vamos tirar esse fio aqui. Eu vou passar esse fio, esses pontos, todinho por uma agulha de tapeçaria. Você pode colocar numa agulha de tapeçaria ou você pode fazer o arremate e depois também passar. Mas eu quero já deixar o fio e já passar por eu posso passar por uma agulha já de tapeçaria e já cortar o fio. Fazer com a agulha de tapeçaria, tá? O bom da agulha de crochê é que você só corta o fio depois, né? Mas eu vou fazer com a agulha de tapeçaria porque eu gosto de fazer a costura aqui pela frente, para que ela não fique com nada marcando, tá? Então, eu vou deixar um tanto de fio aqui. Vamos passar, aqui é importante a gente passar duplo, tá? Eu sempre gosto de passar duplo. Eu vou deixar aqui, vou cortar aqui um tanto de fio, que vai ser suficiente também para a gente já efetuar a costura. Se não for suficiente, também faz a amarração aqui primeiro, depois você faz a costura, não tem problema nenhum. Então, eu cortei aqui meu fio, tá? E vou passar ele aqui por dentro com uma agulha de tapeçaria. Só um momento, então. Eu uso esse tipo de agulha que não tem ponta, né? Porque ela é bem larga, eu gosto que ela é bem larga. Então, passei o fio aqui e agora eu vou colocar isso aqui tudo aqui dentro, ó. Dessa maneira, ó. E puxar bem para fechar bem, tá? Ó. Não são muitos pontos, então ele vai dar pra gente fechar bem e não ficar com nenhum buraquinho, tá? Assim, ó. Agora eu vou puxar esse fio aqui pra dentro, ó. Todinho, tá certo? Ó. Dessa maneira, assim. E, ó. Aqui, ó. Olha aqui, como ele ficou com pouco ponto, ó. Ele fica bem fechadinho aqui. Agora eu vou usar desse próprio fio, ó. Deixa eu puxar ele mais aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Assim. Assim, ó. Aqui.
tá? Então, é o que eu gosto de fazer. Você pode fazer do seu jeitinho, né? Eu gosto de passar mais uma vez aqui, ó. Não ter nenhum risco dessa parte se soltar, né? Ó. Passo mais uma vez, ó. Assim, tá? E aí ele fecha bem o espaço aqui, ó. O nosso fio tá aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ficou bem fechado. E eu faço a costura aqui, ó. Tá bem fechadinho, tá? Agora eu faço a costura pelo direito. Por quê? Porque eu gosto que ele fique bem arrematadinho. Aqui puxei bem, ó. Ele fecha bem. Por quê? Ele tem pouco ponto aqui, então ele fecha bem. E olha como fica um fechamento bem bonito, né? Então ele fica um fechamento bem bonito. Agora, antes de iniciar a costura, vamos prender mais esse ponto para que não tenha qualquer chance de repuxar ou abrir. Então, vamos fechar primeiro aqui, tá? Ó, deixa eu fazer assim e deixa eu fazer um nozinho aqui. Para que ele não repuxe em nenhum momento. Olha, não tem nada aqui de abertura, tá? Eu disse para vocês que eu gosto de costurar pelo direito sempre, tá? Então, eu gosto de costurar pelo direito. Mas o que acontece? Como esse fio ele é muito fofinho e muito molinho, conforme eu costuro aqui pelo direito, ele não fica uma costura invisível, tá? E eu quero que fique o menos perceptível possível. Quando você estiver fazendo, tá? Nesse caso aqui, pela minha quantidade de pontos e como eu tinha que obedecer esta linha aqui, ó, tá? Então, se você, sempre que a gente consegue jogar a costura próximo aqui, ele aparece menos ainda, não é o nosso caso, tá? Então, a gente vai costurar aqui pelo direito. Essa parte que tem a diminuição, ela fica um pouquinho mais difícil da gente fazer, mas vamos fazer assim, ó. Pega 2 de lá, ó, e vem pra cá, só pra gente iniciar esse processo onde está essas diminuições. Essa parte das diminuições, elas realmente são ficam mais complicada, mas ele vai ficar bem no topo da cabeça, tá? Aí depois aqui a gente vai pegar um de lá e um de cá e fazermos o mesmo desenho, ó. Aqui tá na diminuição, esse ponto tá muito aberto, o que que a gente faz? A gente vai lá e cata o de baixo lá, ó, tá? Pra gente dar uma fechadinha aqui, ó. Porque como ele é o início do trabalho, ele acaba, muitas vezes, ficando aberto, né? Então, ó, vamos lá e vamos fechar. Por isso que eu gosto de fazer muitas vezes no direito, que é pra gente poder fazer esse fechamento, ó. Agora, já tô na parte onde não tem diminuição. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto de um lado e um ponto do outro. E a gente vai trabalhar com esse ponto aqui do meio, ó. Este aqui, tá? A gente não vai trabalhar com esse da ponta, senão a gente não vai conseguir tecer corretamente. Então, vou pegar esse ponto aqui do meio, tá? Então, ó, vamos fazer o mesmo desenho que o fio faz, ó, tá? Então, o fio faz o quê? Ele vai, ó, molhar ele aqui, ó. Ele sai, ó, daqui pra cá, ó. Então, a gente vem aqui, ó, e sai com ele pra cá, ó. Então, a gente vai fazer o mesmo desenho. E aqui a gente vai daqui pra lá, ó. É o desenho que a gente tem no próprio trabalho, ó. Daqui pra lá. Ó, a gente vai colocar o desenho de volta lá, ó. E neste aqui, ó. Assim. Ó. A gente vai fazer o desenho novamente, tá? Ó, pega daqui pra lá, nele. Vamos vir nesse aqui. Aqui tá um pouquinho mais aberto ainda, por conta do fechamento, tá? Ó, e neste aqui, ó. E vamos
tecer o ponto em cima, ó. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tecendo o ponto. Dessa maneira, ó, nós estamos trabalhando nesse do meio, tá? Então, dessa maneira, a gente vai minimizar essa parte aqui da costura, ó. Este ponto aqui, tá certo? Ó, é o de baixo que a gente tá fazendo, não é o de cima, tá? Então, é o pontinho que aparece pra baixo, ó. Olha aqui, ó. A gente tá fazendo o desenho, a gente tá fazendo, na verdade, este ponto aqui, ó, tá? Então, ó, venho de lá pra lá, ó. Assim, e venho, ó, nesse outro de cá. Você vai notar que ele vai fazendo o desenho e não vai ficar aparecendo a costura, ó, assim. No segundo, e ó, aqui também é no segundo, não tô pegando o primeiro ponto, tá? Porque o primeiro ponto ele fica muito solto, né? Então, se eu pegar o primeiro ponto, ele não vai ficar bom, ó. Assim, ó. E pegamos aqui, ó, no segundo, ó. Tá? Então, a parte que vai ficar mais perceptível é aqui, ó. E aqui ele vai ficando o nosso ponto trabalhado, ó. Tá? Ó. Assim, ó. Acertando bem o ponto aqui, tá? Ó. Vem nele aqui de novo, ó. Tá? Certo? Ó. Vou nele ali, ó. Que é este aqui, ó. Vamos fazer isso, então, até o final, ó. O próximo é esse aqui, ó. Vamos fazer dessa maneira até o final, tá? Você vai ver que ele fica fica bem mais imperceptível uma costura, tá? Porque a gente imita a própria confecção do ponto, tá? O que fica mais solto aqui é do próprio fio que vai ficando solto, tá bom? Não é desse nosso acabamento agora. Olha como fica bem imperceptível. Zero não vai ter, né? A não ser que a gente pode melhorar, tá? Eu gosto sempre das dicas. Fui fazendo esse gorro aqui junto com vocês, tá? Eu não tinha mais o desenho do outro, tá? Se você começar, ao invés de começar com um tricô, você começar com meia e fazer meia tricô, você vai conseguir jogar 4 pontos iniciais em tricô e terminar com um ponto tricô apenas. E aí a sua costura vai ficar bem juntinho aqui. E aí não vai aparecer nada. Mas olha, pelo menos você aprendeu mais um tipo de costura, ó. Fica bem imperceptível mesmo, porque a gente fez o desenho. Então, a gente fez o desenho que tinha. Agora aqui, para costurar a parte da barrinha 1 por 1, a gente vai pegar 2 pontos, ó. 2 pontos de lá com 2 pontos de cá. Só que a gente vai ter que entrar nessa daqui, ó. 2 pontos de cá, tá? Opa! Essa aqui já não é mais o mesmo desenho, né? Então, a gente vai, para cada tipo de situação, a gente usa, ó, 2 pontos de lá, a gente usa um tipo de desenho, ó, 2 pontos de cá. Que a gente vai fazer o quê? Vai grudar, ó, e ele não vai ficar aparecendo, tá? E eu ainda vou dar mais dicas aqui com relação a essa parte aqui da costura, tá? Então, assim, ó, aqui, e aí aqui, ó. Tá? Nesse caso, ó, e aqui eu vou fazer um nozinho aqui, ó, também fica bem perceptível. Nesse caso, eu vou fazer um nozinho aqui, opa, fazer um nozinho aqui, por quê? Porque a gente fica com isso aqui bem reto, tá? E esse fio vai ser escondido. Então, deixa eu mostrar aqui pra você. Este gorro eu não fiz pra virar, tá? Então, eu não vou virar. Então, você vê que ele é um gorro que ele tem uma altura pequena. Vamos medir aqui essa altura total, né? Que a gente ficou aqui, ó. Ó, ficamos aqui com 25 no total, ó, tá? Então, ele é um gorro de altura pequena,
Então, ele não vai dar vira, tá? Ele não vai dar vira, tá? Então, se você quiser fazer com a vira, faz um pouquinho maior. Ou aumenta aqui na barra, para ela fazer a dobrinha, ou você pode aumentar aqui na quantidade de pontos. E a outra dica que eu dei é que ao invés de você iniciar com um tricô, um meia, você inicia com meia, um tricô, um meia, um tricô. Aí o que acontece é que você vai iniciar com 4 tricôs os desenhos e o meia, tá? E vai terminar aqui com um tricô apenas. E aí esse tricô apenas, ele vai ficar bem juntinho aqui. Quando você costura, ó, não vai aparecer nada, porque ele vai ficar bem juntinho, tá certo? Então eu acho que são dicas assim importantes e relevantes para serem ditas. Olha aqui como ficou essa parte aqui de cima, tá? Bem bonita. Outra coisa, lembrei agora, se você for fazer com vira, com essa dobrinha aqui, a costura, você tem que costurar no avesso, porque senão ele vai fazer assim, ó, a hora que você vira, ó, o que que acontece? Aparece essa parte aqui da costura, tá? Então, assim, se você for virar e você for fazer essa parte aqui para virar, você tem que costurar ela no outro lado, inverte, tá bom? Tá certo? E aí, então, agora eu vou finalizar somente, vou arrematar esse fio que ficou aqui, né? A gente arremata, a gente esconde direitinho e ficamos aí, então, com o nosso gorro sem pompom, né? Sem necessidade de pompom, o nosso gorro finalizado. Um gorro unissex, dá para você fazer também tamanho menor para criança, tá? Esse tamanho aqui ficou muito bom, atende a grande maioria de pessoas, tá? Então, acho que ficou muito legal, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dos gorros que eu tenho aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É importante para mim, para que o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas, tá certo? Então, quando você se inscreve, quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo pode ser distribuído, então eu conto sempre com você nisso. Muito obrigado por sua companhia e até a nossa próxima videoaula.